Olá, seja bem-vindo a esse nosso canal que só o amor não basta, que cada vez mais você vai entender, porque não adianta só viver de boa vontade, né? Que só o amor não basta, só ter só amor. Então estamos explicando, ensinando sobre essas leis de relacionamento. E hoje que a gente está pedindo para vocês colocarem seus comentários, mas com assuntos, com a sua história de vida. E uma das Uhum. coisas que aconteceu, porque nós vamos falar de casal, e geralmente vai para casamento, e parece que é tudo lindo. Então vamos falar um pouquinho de nós como filhos e filhas, porque esse canal é para homens e mulheres. Porque se a gente está falando de relacionamento, tem que ter, são os dois lados, porque né, eu preciso de dois para fazer uma família, para ter um relacionamento. E a 99%? Não, 100% das cem pessoas, por cento. se tivesse mais, seria 120% das pessoas têm questões com os pais, tem questões sérias com os pais, que não prospera por causa do pai, ou então não pode ser suficiente, não pode ser mais do que o pai e a mãe, então tem muitas questões aí. Então, vamos olhar para a gente como filho, porque parece fácil quando nós somos de sistêmico, aí tem que perdoar, tem que assumir meu pai, tenho que. Mas a história é assim, às vezes eu quero assumir meu pai, mas meu pai me abandonou, não sei onde ele está, como que eu faço para fazer as pazes? Existem várias dores de filhos, que eles chegam para a gente e falam, eu não tenho pai, eu não tenho mãe. Uhum. Né? Então, assim, vamos olhar para isso hoje um pouquinho, para pelo menos ser a primeira chavinha dessa nova consciência. Uhum. Então, vamos lá. E muitas vezes nós falamos assim: eu não conheço meu pai, não sei quem é, então não quero saber, não tenho nada dele. Ou então, às vezes está tudo bem, o pai está ótimo, a mãe está ótima, só que na adolescência ou na pré-adolescência, quando nós estamos nessa fase, nós passamos a olhar para o pai ou para a mãe diferente. É comum e é normal, até certo ponto, esse distanciamento, um pouquinho dessa revolta dos pais. Por quê? Na pré-adolescência e na adolescência é a hora que a criança começa a olhar para a própria identidade. Ela quer ser ela quer fazer Individualizar. diferente, individualizar. Então, esse processo de individuação aí, ele começa a enxergar os defeitos do pai e da mãe, porque até então são heróis, é tudo lindo, maravilhoso, faz parte, só que agora, se eu não consigo ver inconscientemente, eu tenho que achar o defeito para poder sair fora do ninho, porque senão eu não consigo. E se isso não acontece também, vira filhinho do papai, filhinha do papai e filhinho da mamãe, que nós vamos ter um vídeo sobre isso. E às vezes realmente a pessoa também não conheceu o pai, não conheceu a mãe, não conheceu nenhum dos dois, e aí traz aquela mágoa, aquela tristeza, e realmente não quer saber dos pais. Então, nós vamos deixar aí na Ou então usa descrição isso para sobreviver, né? Porque imagina, também, é uma quer tanto maneira de ser amado e eu sobrevivência. falo, não, eu não quero olhar porque me dói tanto, é melhor eu me excluir. Exatamente. Porque o que a gente faz, na verdade, ninguém quer sofrer. Né? Ninguém, vou fazer o mal. Tirando uns psicopatas da vida aí, que na intenção dele não é nem fazer o mal, na verdade é tirar proveito, só que ele não tem sentimento, ele faz o mal. E aqui ninguém está defendendo ninguém, não, está só colocando os fatos. Mas, na verdade, a gente faz as coisas por uma sobrevivência, né? Achando que está acertando. E no vídeo passado, não sei se foi passado, ou há uns vídeos atrás aí, nós vamos deixar aí na descrição, eu usei esse potinho aqui para demonstrar como é que os filhos surgem. E agora eu vou tirar o potinho daqui, mas depois eu volto com ele. Então, agora nós vamos propor para vocês um exercício. Posso só Pode. relembrar o exercício do potinho para Eu, fazer um retroativo? Porque não é vocês que viram eu agora. ia falar depois para não dar spoiler, Ah, então tá bom, entendeu? Só para não dar tá bom, spoiler, que tá bom. senão pode ficar na cabeça da pessoa. Ah, então é isso. Por isso que eu tirei o Entendi. potinho, Tá entendeu? bom, tá bom, tá bom. Então, mas depois me lembra. Então é o seguinte: faz uma lista agora. Nossa proposta é a seguinte: pega um papel e você vai fazer uma lista do que você tem que você não gosta do seu pai e da sua mãe.
tá? Mesmo que você não tenha conhecido. Você põe, então, eu não conheci meu pai, eu vou botar a lista da minha mãe, do que eu não gosto, do que O eu não que queria ter. seria? Mas é o que eu não gosto Pode ser fisicamente é o desde quê? fisicamente até, de repente, um comportamento, uma mania. Eu, por Tá. exemplo, contei no outro vídeo que a minha mãe, ela faz isso até hoje, né? Ela pega, por exemplo, um sapato para comprar, aí esse sapato agora é pesado, não vou comprar isso. E eu achava aquilo um absurdo. Eu me peguei fazendo a mesma coisa, porque já estava pesado demais para eu andar. Não vou comprar um salto, não dá. Eu falei, como que alguém não anda de salto na vida? Hoje em dia, eu tenho salto, sim, tá ali, lindo, maravilhoso. Se eu for de carro, voltar de carro, ficar sentada, pode ser. Mas hoje em dia, eu prezo por um tênis. E eu achava um absurdo, entendeu? Então, assim, desde Entendi. coisinhas do dia a dia até comportamentos ou coisa física, escreve aí na Tá. paz, dá um pause no vídeo, tá? Para você não ouvir a resposta. Então, você escreve e traz a listinha. Depois você dá um play aí no vídeo para você ver o resultado. Então tá. Que aí eles fazem lá e eu faço daqui. Tá, faz aí então. Escreve pelo menos dois aí ou três você, porque eles já devem ter dado pausa no vídeo. Se não Então tá. deu, não faz spoiler. Não seja, ó, tá? Dá pause aí agora. Pronto, pronto, eu fiz aqui. Pode fazer. Pode seguir. Colocou? Então vou lá, vou trazer o potinho de volta. Deu play, né? Então, tá com a lista? Olha lá. O Ó. que que aconteceu no outro vídeo? Explica aí, Tiara, do outro Era uma vídeo. Vai vez, lá. como nós estávamos falando de casal e casamento. Então, a Adriana trouxe um potinho para ver se eu fiz tarefa de casa, safadinha. Exatamente. Um potinho com areinha amarela, um outro potinho com areinha rosa, que é que eu vim de uma outra mistura, né, da família dos meus pais e o meu Aham. marido da família dele. Então, faz de conta que eu sou amarela e ele é o cor-de-rosa. Quando a gente negociou, cedeu e resolveu fazer o novo sistema, eu enchi o potinho. A gente foi depositando junto, né? O amarelo e a Uhum. minha rosa, e a gente foi desenhando o novo sistema. E quando a gente aceitou ficar junto, criou esse novo sistema, aí a gente sacode, bem sacudido, para vir os filhos, que aí virou laranja. Exatamente. Então, aqui, ó, tem Tem os eu e meu filhos. marido. Tem um filho aqui. Papai e mamãe estão aqui, cada um com a sua cor. Só que eu sou uma mistura dos dois. Não tem E é como bem separar. assim, né? Quando a gente olha um nenenzinho, uma criancinha, você fala, nossa, parece que o olho é da mãe, mas aquela boca é do pai, a gente fica procurando, né? E às vezes você vê os dois ali, e fala, nossa, como é que eu estou conseguindo ver os dois aqui? E tem um que olha, vê o pai, tem outro olha que vê a mãe, um olha e fala, nossa, mas é uma mistura realmente. Por quê? Não tem como tirar. Então, esse exercício, olha aí para o que você escreveu, e imagina, por exemplo, eu não gosto disso no meu pai. Você pode dar algum exemplo que você escreveu Eu aí? fiz um exemplo bem bobo. Eu amo meu cabelo, mas por eu parecer porque a família do meu pai é mais afro, eu queria ter cabelão comprido, entendeu? E não Aham. cresce mais do que isso. Então é uma das coisas que eu queria ser diferente. Beleza. E aqui não tem julgamento, tá? Você não gostar, não gostar, ok, é um direito que você tem. Mas imagina se de repente uma coisa que você não gosta, pode ser um comportamento, pode ser uma atitude, pode ser um cabelo, alguma coisa física, você fala assim: não quero saber do meu pai. Puf, você fica sem o que é dele. E olha que eu falei, eu gosto do cacheado, eu queria só ter comprido, porque na minha mente veio o cabelo liso da minha mãe, que escorria até no começo do bumbum, assim, bem compridão. Ou Então, seja, ou é, ou é esse ou é nada, né? ou é nada. Você pode até não gostar, é uma coisa. Você querer fazer uma adaptação, faz uma progressiva, faz uma escova. Agora, se você se revolta com aquilo, só tem um jeito, tira fora. Mas tem coisa que nem dá. Se você é homem, por exemplo, não gosta do meu pai, você fica sem o e aí você faz o quê? O veio dele. E aí como é que você faz? E é tão sério isso, porque eu vou até dar uma puxadinha que eu estou me divertindo estudando a nova medicina germânica, que Sim. diz assim,
cada doença é uma emoção. Então, se eu falo, eu não gosto disso, por exemplo, eu tenho uma cliente de 14 anos que ela tem um conflito, né, questões dela com o pai e a mãe, né, do casal, não é dela como filha, e ela conheceu o pai, conviveu com o pai um pouquinho tarde. Toda vez que ela vai para ela tem que escolher entre uma das casas, que na verdade já é pré-escolhida por um adolescente, né, porque né, adolescente não escolhe sozinha, ela não sabe por que ela se odeia tanto, porque nasce espinhas. Espinha Sim, na nova medicina germânica é conflito de território. Então, sim, se ela resolvesse em paz, se os pais liberassem, se a mãe liberasse tranquilamente e ela não visse que a mãe ia ficar sofrendo na hora que ela fosse ficar o tempo na casa do pai e a mãe, e ela não teria essas espinhas. E exatamente. interessante é que ela, quando a gente vê, olha essa menina, ela é o estereótipo da mulher brasileira. Ela tem uma boca linda, todo mundo põe boca, ela já nasceu. Ela tem um olho, um cílio gigante, todo mundo coloca isso, ela já nasceu. Ela tem uma cintura, ela é o estereótipo da perfeição, mas ela se odeia por causa das Então, espinhas. Por quê? Porque ela se odeia por algum conflito dos genitores. e essa questão de doença é boa, nós podemos até. Diz aí se vocês querem um vídeo falando sobre as doenças na visão sistêmica, porque, é claro, a, geralmente por amostragem tem uma razão, mas quando a gente vai ver, vai constelar, pode aparecer outra coisa, mas a gente pode dar a ideia do que pode ser, mas é isso que você falou. E aí, quando eu rejeito, no caso, ou meu pai, ou minha mãe, ou os dois, eu estou rejeitando quem? A mim. Eu sou metade pai e metade mãe. Quando eu rejeito um ou os dois, eu estou inconscientemente me rejeitando. Só que isso não tem como ser diferente. Eu posso ressignificar. Ah, mas eu nunca conheci meu pai, não quero nem saber. Minha querida, se você ficar sem o que você tem do seu pai, metade de você vai embora. Não tem como. Então, eu olho, mas o meu pai fez mal para minha mãe, foi isso, foi aquilo. Na verdade, é uma coisa que eu acho que a gente já falou aqui no primeiro vídeo, se eu não me engano. Eu sei que é difícil fazer essa separação, mas não foi o meu pai que fez isso. Foi o homem e a mulher que eles tiveram lá os atritos, o que aconteceu. Para a visão sistêmica, pai é quem dá a vida. E quando eu aceito a vida do jeito que ela veio, você quer coisa mais legal do que estar vivo? Isso é um presente. Então, às vezes a situação está ruim, eu estou pensando até em tirar minha vida, mas no fundo eu não quero tirar a vida, eu quero mudar a situação. Se aquela situação mudar, eu não vou mais querer tirar a vida. E isso é muito sério do querer tirar a vida, porque às vezes é algo que de um dos meus genitores que eu não gosto, que eu quero, não quero em mim. Mas como que eu vou te cortar metade de mim? Você pega uma areinha, ela não está do lado esquerdo, do lado direito, que eu dá para passar uma Não linha no dá. meio da pessoa, né? Então, assim, só uma mistura de genes. Então, meu cabelo tem os dois, minha pele Aham, tem os dois, as emoções têm os dois. Isso chama epigenia, é uma ciência. Uma ciência não, dessa mistura, né? Que vem vindo. Da onde que vem? Não vem nem do meu pai, às vezes vem da oitava geração que chegou em mim, pulou algumas gerações. Tanto que tem tem muitas gente que nasce doenças de olho azul e naquela geração não tinha. Ele que nasce de olho tem. azul porque o avô tinha um olho azul. E é questão, por exemplo, de gêmeos, é muito mais fácil ter gêmeos, porque eu tinha uma época que eu queria ser mãe de gêmeos, então eu estudei isso. Ter gêmeos numa geração, pular uma geração e outra. Aqui nos Estados Unidos eu conheci um rapaz que tinha um olho azul e um olho marrom. Um olho verde e um olho Olha, marrom. E eu falei assim para ele: Nossa, eu queria ter um filho de um de cada cor. Ele falou: Nem se eu casasse com você e tivesse um filho, porque essa é uma é, síndrome que pula uma geração. é. Ela falou assim: ele ia ter que casar, ter um filho e eu casar com o filho, sabe? Uma brincadeira. Mas então, de onde vem esses gêmeos? Então, metade de E, mim está aí. Então, não tem como eu não querer alguma coisa, porque se eu rejeito o que tem de ruim, eu também automaticamente estou rejeitando o que tem de bom. Porque se eu estou rejeitando a pessoa, e já vai um spoiler aqui, uma das razões para depressão
é a rejeição do pai ou da mãe. E mais um spoiler: geralmente, vícios, independente de qual, é rejeição de pai. Uma grande gama de vícios é rejeição de pai. Por quê? Todo excesso esconde uma falta. Se eu estou com excesso de drogas, excesso de comida, excesso de compras, De excesso, eu estou álcool, de tentando, pornografia, cobrir um buraco que está ali. Então, mas o que eu faço agora? Se aquele cara lá, aquele pai ou aquela mãe, aquela mulher... Então, é um caminho que a gente sabe que é doloroso muitas vezes, é difícil, mas é muito possível. Olhe e agradeça pela vida, do jeito que ela veio. Aquela pessoa, por exemplo, eu não sei quem é minha mãe, mas ela pode não ter ficado com você, porque na época, por algum motivo, não deu, mas ela teve você. Às vezes, a sua mãe foi estuprada, por exemplo, mas você veio, você tem vida. E se não fosse o que aconteceu, você não estaria aqui. E Então, assim, se alguém estiver passando por isso e a gente está ouvindo o que a Adriana está falando e se sentiu que é o seu caso, aí você mesmo vai ter que entrar em contato com a gente. Porque a gente está abrindo algumas chavinhas do seu inconsciente, porque você, de uma certa forma, você está preparada para se libertar disso. exatamente. Então, se na hora que a gente fala de abusos, de questões de depressão, se você Que é vê muito sério. que é muito sério e você não tá dando, não vai dar conta só assistindo esse vídeo, você precisa. É uma voz de autoridade que nós duas sabemos o que estão fazendo. Nem manda aqui nos comentários, não. Vai direto no nosso Instagram, vou deixar aqui embaixo, e você vai lá no direct de lá, que você vai estar preservado, né? Porque aqui é público. Então você vai lá no nosso a gente vai conversar com você, porque nós não estamos aqui, nós temos responsabilidade com o que nós estamos Sim. fazendo. Então, se a gente está dando uma informação e nós estamos indo numa dor muito profunda, nós temos como fechar o que nós abrimos, mas você tem que a obrigação de ir lá. E outra coisa que eu queria perguntar para você você está falando para mim assim, pode ter acontecido um monte de questões doloridas e eu tenho que agradecer a vida. Eu, por muito tempo, eu tive depressão por mais de 20 anos. Eu queria era morrer. Eu não queria agradecer a Sim, vida. Então, sim. tipo assim, como se acontece um monte de coisa na minha infância, na minha concepção, que às vezes o neném não sabe, né? As guerras de sistemas que a gente nunca sabe o que é a nora, a sogra com a sogra, o cunhado com o cunhado, enfim. E eu não quero viver. Como que eu vou agradecer a vida? Se o que eu queria mesmo era partir dessa para outra. Exatamente. Então, é o que nós estamos falando. É muito sério, a gente sabe que é muito sério, a gente até faz brincadeiras aqui para deixar até o assunto um pouquinho mais leve, mas a gente sabe que é sério e muitas vezes nós não queremos mesmo, né? Porque está na depressão e tudo. Mas foi o que eu falei. No fundo, ninguém quer ficar sem a vida, porque o fluxo da vida, ele é algo natural. Tem alguma razão aí, ou várias, conscientes, inconscientes, que estão te impedindo de olhar para a vida de uma forma agradável. Então, procure ajuda, porque às vezes você nem quer procurar ou nem quer viver. Mas se esse problema ou esses problemas fossem retirados, sumissem de uma hora para outra, você ia olhar de outra forma. Mas você não está sozinho, não precisa ficar sozinho, procure ajuda. Eu também já tive depressão, eu sei o quanto é muito difícil. Tem hora que você não quer nem tomar banho, que dirá procurar ajuda, né? Mas chama alguém, fala, não estou conseguindo, entra em contato com a gente, porque tem maneiras de ressignificar isso. E outra coisa, a gente aqui não está eliminando a medicina, nem a terapia, nada disso. Tanto que nós atendemos como terapeutas também. Você, se não quiser nos procurar, procure alguém da sua confiança, alguém que você sabe que pode te ajudar, mas procure. E talvez seja necessário até intervenção
de um psiquiatra, de alguém para ajudar. Eu já passei por isso, não sei como foi com você, mas o que que a gente está dizendo? Que apesar de você não ver, tem saída. Tem, e eu quero fechar o que eu abri. Porque, Uhum, assim, aqui eu descobri, aqui que eu falo que eu estou em Utah, nos Estados Unidos. Quando eu cheguei é, aqui, tem uma terapia que o doutor é aqui, o doutor Nelson é aqui de Utah, que chama Body Code e Emotion Code, que é o código das emoções e código do corpo. E nessa análise, eles descobriram, e eles fazem junto um tratamento que olha a nossa íris e fala, nossa, você teve uhum. depressão por quantos anos? Iridologia. 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 E aí eles fizeram, eu passei por isso, e eles falaram assim, nossa, você teve depressão desde os 9 anos. Foi muito exato. E eu lembro da data. E eu vim para os Estados Unidos porque eu não queria mais. Eu fiz o improvável, né? Eu falei, eu vou dar um choque em todos os meus sentidos, porque eu não saio dessa depressão no Brasil. E na hora que eu vim aqui, eu tô aqui há hoje quase 5 anos. E nos 2 primeiros anos eu estava tentando, esforçando para mudar. Foi o ano que eu mais fiz terapia. Ó, até meu olho tá tremendo, dá para ver? Tá tendo Hum. memórias, né? Tá tendo lembranças. Então, eu mais fiz terapia. E hoje, às vezes eu te confesso, Adriana, que eu paro quem tem depressão, a gente é um corpo com um buraco dentro do peito, a gente sai andando, leva esse buraco para passear, né? Alguém É, toma uma piada, você fica dá risada, mas você tá lá. Você vai no banheiro, o negócio tá lá. Você vai comer, você sente o prazer de comer uma comida gostosa, mas o buraco tá lá. Hoje, às vezes, porque aqui é montanha, um dia eu mostro para vocês na câmera como é lindo e eu sinto uma sensação de contemplação muito grande. E eu paro, às vezes, eu estaciono o carro e falo, onde que está aquela dor? Eu fico procurando dentro de mim, porque para mim é novidade, tá? 2 anos da minha vida sem sentir aquele buraco, sentindo felicidade. Eu nunca tinha sentido isso antes. uhum, Então, eu quero falar para você que eu falei agora há pouco, espero que você chegou até essa parte do vídeo, é, tem o lado de cá. tem. A vida, a vida vai fazer de tudo para você ficar vivo. A vida vai fazer de tudo para você prosperar. Vai trazer eu, a Adriana, vai trazer outro mentor, outro vídeo, outro livro, outros amigos, outras experiências. Ela vai fazer. Às vezes, você que está me ouvindo, que talvez você sabe que é para você, inclusive vai trazer um filho para você não, para você continuar a vida, porque a vida dá um jeito para você continuar o fluxo da vida, continuar indo para a vida. Então, e às vezes até doenças, né? Às vezes assim, a doença do meu marido, porque eu preciso batalhar mais para ficar na vida. Então, na hora que você passa essa dor, por quê? Porque não é bonita, não. Eu falo que é hashtag foi conquistado, né? Porque não é fácil ser linda, não. Foi conquistado. Então, nesse processo todo, vale a pena. Uhum. Hoje, eu até me emociono, porque a gente está fazendo esses vídeos, e eu faço mentorias, e as pessoas, quando eu falo isso, teve gente que falou assim, você não ia mudar minha vida se você tivesse se matado. Eu tentei Uhum, umas 3 vezes. Então, assim, calma, tem saída. Parece que é impossível. Então, assim, aproveito já falar, passa esse vídeo para alguém. Sai mandando uhum. nos grupos. Deixa a vida mostrar quem que ela quer que escute. Para manter essa pessoa que vai assistir esse vídeo na vida, porque faz todo o sentido. Hoje eu vou para um país diferente, eu como uma comida diferente, eu conheço uma história diferente, e aquilo vai me enchendo de gratidão, por quê? Porque se eu tivesse desistido, na verdade, não se eu tivesse desistido, mas se eu não tivesse ajudas, né, de terapeutas, eu não ia estar vivendo isso. Então existe vida, sim. Tem gente que acredita que a depressão não tem cura, mas que se é controlado, então existe vida, sim, Sim, com controle. Se tem gente o que eu faço hoje? Que é uma das propostas que eu até falo para você, Adriana. Eu quero manter esse pessoal, esses adultos no presente e vamos para a vida, vamos construir a vida. Daqui a pouco a gente constela o relacionamento dos sonhos, o sexo maravilhoso, a sexualidade, o libido, a fertilidade, e a gente começa a fazer vídeo avançando para a vida. Mas a gente sim, precisa dar um curativo nesse passadinho, no nosso passado, que é o que a Adriana está trazendo no potinha. exatamente. E não importa o que foi antes. O que foi antes é importante para você ser quem você é hoje. Porque se não fosse aquele pai ou não fosse aquela mãe,
não era você. Você não estaria aqui. Ah, eu seria outra pessoa. Seria, mas você não teria essa consciência que você tem. Era outra pessoa. Mas do fundo, acho que não seria outra pessoa. A vida tá certa como tá. Não, pois é, mas aí eu não estaria aqui, né? Era É. outra coisa. É como é, foi como foi. É olhar para trás só para ressignificar. Porque para não carregar esse peso, não carregar essa dor, não carregar esse buraco, como você falou. Porque enquanto eu estou rejeitando, eu não entendo, não aceito como foi, tem o buraco. Mas eu olhando para isso, eu posso mudar e aí eu vou ver que eu sou uma cor linda, independente da cor que eu sou. E eu posso daqui para frente fazer diferente. E o que que isso tem a ver Então, com casal, né? Primeiro, a gente tem que ser inteiro, né? Para exatamente. achar o outro inteiro. Porque enquanto eu for aos pedaços, eu vou achar o outro a pedaços. Né? Porque esse meio mais meio, quanto que dá? Um. Um mais um dá dois. Né? Então a gente não multiplica. Meio vezes meio dá quanto? Não dá um inteiro. Então, um inteiro, um vezes um, aí que dá inteiro. Então, primeiro, então, que acho que a Adriana, para mim, foi um recado muito legal. Foi, vamos olhar eu como inteira, da onde eu vim, e o que eu vou fazer a partir disso? Aí eu vou estar inteira para um Uhum. relacionamento. Eu vou Eu, conseguir, eu, vou conseguir tá contemplar a cor louco. do outro, né? Entalou. Não, e é o que eu ia falar agora, eu sou professora de teatro também, né? E tem um exercício que eu dou no teatro, que eu lembrei agora, que é você tem um determinado momento que você conta por outro alguma coisa que você não gosta em você. Por exemplo, você falou, não é que você não gosta, mas você queria que o cabelo fosse diferente, né? Fosse mais longo, mais liso, enfim. E é muito interessante que depois a pessoa, eu, por exemplo, ouvi isso, aí eu vou contar para os outros o que você não gosta em você. E aí, quando a pessoa fala, revela, olha, ela não gosta do cabelo dela, o pessoal faz assim, hã? Tão lindo. Geralmente, aquilo que a gente não gosta, ou ninguém percebeu, ou a pessoa gosta. Eu, por exemplo, eu acho teu cabelo lindo. Né, Nunca podia imaginar que você queria liso. não, eu Por não queria mais que liso, eu queria ele comprido, eu queria ele lá no bumbum, assim, ó. comprido, mas não vai, né? Até lá. Eu também entendo, que aqui parece liso, mas não é. Adoro Mas, cachimbo. pois é, mas então, aquilo que geralmente a gente não quer na gente, pode ser até o que chame mais atenção e agrade o outro. A gente só tem que olhar para a gente com mais carinho, com mais amor e com mais acolhimento. E é isso que a gente quer ajudar vocês a fazerem aqui. E Se ainda tem olhar mais. com mais carinho, mais amor, mais acolhimento, menos julgamento pelo outro, mas principalmente por você, porque muitas vezes a gente aceita o outro, não é capaz de ferir o outro, mas a gente se fere e a gente não se aceita. Às vezes é muito mais difícil olhar para a gente e se aceitar do que aceitar o outro. E aí vai para o relacionamento. Por quê? Porque se eu não me aceito, eu não me sinto merecedora. Então, se eu não me sinto Exatamente. merecedora, eu me entro em relacionamento abusivo. Eu aceito um lugar onde eu não tô. Eu aceito pessoas machucadas que não estão nem dispostas a se curar. E se eu não sinto amor por mim, o outro pode se matar mostrando, provando o amor dele. Ele não vai dar conta. Não vai, porque eu é que tenho que olhar para mim. Então, depois disso, a gente nem tem mais o que falar nesse vídeo, hein? Não, 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 não. Então, a gente encerra aqui. Curta esse vídeo, Exatamente. manda para uma pessoa que vem no seu coração, ou manda para 3 pessoas que vêm no seu coração agora, Isso. e aciona o sininho das notificações aqui, e vamos ficar contemplando esse vídeo. E aí, se você quer contemplar você mesma, né? E Cada um a si mesmo. permita-se olhar para você. Tem saída. Tem saída. Então, até o próximo vídeo. Até o próximo.